Seja bem-vindo a um tema, pensa um tema fantástico. Pensa alguém que estava animado para falar sobre esse tema. É um tema maravilhoso, ele está aí na tela para você, olha aí, que interessante, ó. Quem foi o marido da viúva do milagre do azeite? A incrível história que nunca te contaram. Uau, Gladys, que história é essa? Gente, é uma história que vai mudar e vai bugar o seu cérebro. É uma história da tradição. Lógico que eu vou colocar aqui várias formas. É provável que você possa ter vindo, porque isso aqui é uma capa, são duas capas com duas entradas diferentes. Isso aqui é a primeira entrada. Ou você, se você assistir esse outro vídeo aqui, olha que interessante, tá aqui, ó, o primeiro Schindler da Bíblia. A incrível história de que nunca te contaram. Se você veio por esse, você não precisa assistir esse outro vídeo, porque são o mesmo vídeo com entradas diferentes. É um teste para tentar ver qual deles chama a sua atenção. De repente, tem temas que chamam a atenção diferentes. Então, se você está assistindo agora, essa lista é quem foi o marido da viúva do milagre do azeite, que você vai ficar maravilhado. Tá preparado? Olha como... Gente, é algo surpreendente. Primeiro, você vai descobrir que esse tema do milagre de Eliseu com a viúva, eu já preguei errado. Você, pastor, que está assistindo agora, você, homem de Deus, você que ouviu essa palavra, lamentavelmente, eu já acusei o marido. Sem saber a história. Cuidado quando você for julgar sem conhecer a íntegra da história. Eu já cometi esse erro. Tenho que confessar meu pecado. Então, porém, isso hoje vai encher a sua alma. Mas você também vai saber quem era o marido, você vai descobrir quem é o marido e por que exatamente, por que ele não multiplicou outro item, ela tinha outro, eu só tenho azeite. Porque era o item que ela achava que tinha mais valor na sua casa. Você vai descobrir por que ela falou azeite. Gladson, eu tô doido para saber esse vídeo. Tá preparado? Então vem comigo porque eu vou te contar a história passo a passo. Preparado? Para iniciarmos, a gente tem que entender de onde que surgiu. A gente vai contar uma história que provavelmente você vai entender até eu apresentar o esposo da viúva. Tá preparado? Então a gente vai primeiro falar sobre Obadias, até eu te explicar quem é. Tá preparado? Eita! Obadias é um grande homem santo. Pela tradição, ele foi um homem extremamente justo, muito justo. Hoje, você vai ter um segredo que vai aumentar o seu conhecimento, o seu Neshabar, a sua alma vindoura, sua alma espiritual vai se enriquecer com esse conhecimento. Isso eu te garanto. Você vai falar assim, Gladys, hoje eu vou aprender a não julgar mais. Você vai aprender a não julgar mais. Então, a primeira pergunta, tá aí, ó. Quem foi Obadias? Pra gente entender a história, até chegarmos para você descobrir. Vem comigo que você vai entender. Primeiro, tá aí, ó. Na pronúncia é Ovadiah, eita que eu tô ficando enjoado. Significa servo do Senhor. Então, Obadias significa servo do Senhor. Foi um homem de servo do Senhor? Sim. É o nome que agora a gente tem que entender. Quem foi Obadias? É a mesma pessoa, o Obadias que esteve com Eliseu, que ajudou 100 profetas, com aquele profeta? Qual é a visão de cada religião, Gladys? Aí eu vou colocar na tela para você, para ficar bem facilzinho. Você fala assim, Gladson, espetacular. O que eu vou te colocar na tela agora vai te deixar uma clareza maior, vai ficar muito mais fácil. É como se você já te desse um quebra-cabeça montado. Tá aí, ó. Primeiro, quem foi Obadias, o profeta? De acordo com cada religião, com cada pensamento, como o cristão pensa, como o judeu pensa. Olha que interessante. Primeira perspectiva, quem foi Obadias, o profeta, de acordo com cada profeta, e onde nasceu. Primeiro que a gente vai falar, a Bíblia canônica, essa que nós temos. Quem foi Obadias, de acordo, é o autor do livro de Obadias. Acabou e pronto. E o outro Obadias são Obadias diferentes. Onde ele nasceu? Não é mencionado.
Segundo, entendimento cristão geral. Um profeta em Judá ativo após a queda de Jerusalém, 587 a.C. Onde ele nasceu? Não é mencionado, considerando irrelevante para a mensagem. Então, para que eu vou saber de onde ele nasceu? É irrelevante. Tradição cristã posterior, mais à frente. Nascido em Siquém, olha só, muito depois, em Siquém, em Shechem. Às vezes, identificação como o terceiro capitão que encontrou Elias. Que é o terceiro capitão, foi lá encontrar o Elias, que a gente vai chegar logo no texto para você entender. Onde nasceu? Não tem importância nenhuma. Aí vem a tradição judaica, o Talmud, que muitas vezes eu vejo pessoas muito importantes desdenhando. Gente, muito cuidado. Você não pode falar mal de uma tradição. Ah, mas é porque eles escreveram depois. Gente, por isso que eles tinham vários filhos. E o Talmud não era para ter sido escrito, porque era para ficar meio escondido até hoje. Graças ao bom Deus que essa tradição foi escrita, porque era uma tradição oral, passada de pai para filho. E ai daquele que alterasse. Cada filho guardava parte da tradição. Então, a tradição judaica, um prosélito convertido de Edom. Uau, aqui já mudou a história. Para o judeu, ele veio de Edom. Porém, ele se converteu, porque ele viu como era. E mesmo ele vindo de Edom, ele estava lá dentro, porque ele veio de tem uma linha que fala que como ele era uma pessoa muito, muito justa, uma pessoa que todo mundo gostava dele. É igual muitas vezes você vê pessoas, porque a pessoa é de outra religião. Gente, já conheci pessoas de outra religião, mais gente boa, muito mais humana do que pessoas cristãs. Você está falando que todo cristão? Não. Eu falei que eu já vi pessoas muito melhores. Tem cristão que nem o diabo quer. Você sabe o que eu estou falando? Tem cristão. Lá você está falando... Gente, tem padre que mandou matar judeu, matar pessoas. Tem justificativo? Né? Então, nascido em Edom. Tradição judaica alternativa. É um mordomo do rei Acabe que salvou os 100 profetas. Não mencionado seria um israelita do reino do norte. Então, até dentro da visão talmúdica tem duas visões. Tem duas ramificações. Então, porém, a mais aceita é essa tradição que eu vou te falar agora. Tá preparado? Gente, é muito forte. Gente, tem mensagem. Eu não acredito. Mas você vai acreditar na mensagem. E você vai ver que mesmo que tenha pessoas, por muito tempo pessoas duvidaram que isso pudesse ser real. E lembra da capa do Schindler? Você vai ver o primeiro Schindler da Bíblia. E Deus permitiu que uma outra pessoa que não fosse, olha que interessante, que não fosse judeu, ajudasse o povo judeu. Que é a Lista de Schindler, que é um filme maravilhoso. Tem uma sinopse que conta todos os detalhes do filme, que vale a pena você assistir primeiro, depois você assiste o filme de novo. Gente, você assiste o filme com outra visão, com outra percepção. Muito legal. É alguém que explica o filme, os detalhes do filme. Pesquisa, eu não vou colocar aqui para não fazer comercial, porque não é o interesse aqui agora. Então, quem foi Obadias pela tradição judaica? Tá preparado agora? Está aí na tela para você, olha que legal. Várias fontes judaicas, incluindo o comentarista medieval Rashi, também identificam o profeta Obadias como mordomo temente a Deus da casa do rei Acabe. Então, 1 Reis 18. E aí a gente vai para o texto, olha que legal, perfeitinho para você. 1 Reis 18:3. A chave, eu estou usando a Taná, que é um quase mais próximo do original. A chave, que é Acabe, o rei, né, mandou chamar Obadias, seu intendente. Obadias era um homem fervoroso adorador de Adonai. Quando Jezebel, que é Jezabel, massacrou os profetas de Adonai, Obadias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e o que beber. Guarda isso aí. Acabe disse-lhe: percorre a terra, vai todas as fontes e todos os torrentes, talvez encontremos erva para conservar a vida dos cavalos e dos burros,
evitando assim abater uma parte desses nossos animais. Olha a preocupação do rei. Ele estava preocupado em alimentar os animais e os burros. Tem duplo sentido aqui. Então Acabe, naquele momento, ele estava preocupado mais em alimentar os burros do que alimentar o seu povo. Olha que ridículo. E aqui o que demonstra também, você vai ver que houve uma divisão. Aqui você vai ver a diferença de um grande líder e de um homem de Deus. Até para o caminho contrário você acha um homem de Deus. Já a Chave tentava a todo momento encontrar um homem de Deus e não encontrava. Tá entendendo aqui a mensagem? Então, aí 1 Reis 18:6, e repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi para um lado sozinho. Obadias tomou direção contrária. Então o rei escolheu primeiro. Lembra? Tem um episódio que se repete, que Ló escolheu, tinha duas terras, uma deserta, cheia de sol, e outra cheia de vida, chovendo e verdinha. E aí ele escolheu qual? Sodoma e Gomorra. Nem sempre a terra mais bonita é a perfeita. Aprenda isso. Nem sempre a terra mais bonita agora é a perfeita. Ele foi para um lado. Então, pega essa visão. Enquanto Obadias caminhava, eis que veio Eliseu, ao seu encontro. Obadiah reconheceu Obadias e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: És tu, ó meu senhor Eliseu? Porventura não foi dito ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas de Adonai? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentei ali. Aqui também tem um... Lembra que todo mundo gosta de autopromover-se? E aqui tem uma situação, um detalhe muito, que já estava no fim, já estava caminhando para o fim desse momento. Aqui, Obadias, você vai entender, ele foi praticamente o momento áureo de sua vida, que logo em seguida você vai entender o final da vida dele. Aqui você vai entender que ele foi um grande homem, um grande sadiquim. Enquanto todos os profetas do Eterno corriam perigo de morte, caçados pela rainha Jezabel, algo acontecia dentro do palácio da rainha. O que estava acontecendo lá? Havia ali um homem de Deus. Lembra da história de Schindler? Que Schindler estava dentro do lugar? E o mesmo aconteceu, sabe, sobre a vida de Moisés. Quando a princesa cuidou dele, e mal sabia ela que ali era justamente a criança que o maior libertador foi criado pelo próprio rei dentro da sua casa para libertar o povo que ele um dia haveria de perder. Então, olha que interessante. Muitas vezes isso também tem um lado contrário. Muitas vezes você tem sempre o yin yang, né? Que é a questão do yin yang chinês, que é o negro e as trevas e a luz, que elas têm que o que seria das trevas sem a luz? É uma coisa que faz sentido. Ah, você acredita total? Faz sentido. Então aqui houve uma cópia histórica. Obadias era alguém que ficava dentro do palácio real. Uau, Gladys, que impressionante. Sabe por quê? Aí a pergunta é, por que ele dividiu o grupo em dois? Que é um outro mistério também interessante. Por que ele colocou 50 profetas numa caverna e 50 em outra? Isso aqui é um ensino utilizado judaico para prosperidade. Sabia disso? Tem uma passagem. Em qual passagem que eles usam? Que eles usam Bereshit, que é o Gênesis 32, 8 e 9. Que é justamente o momento em que Jacó divide a sua família em dois. Porque ele pensou o seguinte: vou dividir a minha família em dois. Se Esaú, meu irmão, quiser matar uma parte, eu tenho a outra. Se ele matar a outra, eu ainda vou ficar com 50%. Então o investimento, muitas vezes, eles sempre dividem em mais de 2 lugares, não só em 2. Eles dividem em 4, porque se um der errado, ele tem as outras partes que originaram da sabedoria de Jacó. Para quando você está em perigo,
ou quando você tem algo muito importante, você tem que saber dividir. Isso é finanças, isso é família. Por exemplo, existem casos de quando vai viajar, eu já vi isso, que quando vai viajar de avião, tem times de futebol que divide o time, para que não só em um avião, que é inteligente. Para não acontecer aquele trágico, ter um time de futebol que aconteceu isso. Gente, é uma história muito, assim, muito dolorida. Os jogadores estavam tudo no mesmo avião. E que houveram ali sobreviventes. Mas não é o cunho desse vídeo. Vem comigo. Onde, vem a pergunta, aí tá aí, ó. Onde Obadias conseguia comida e água para alimentar 100 homens escondidos durante 3 anos e meio de fome? Lembra que, de acordo com a palavra de Eliseu, de acordo com a minha palavra, não vai mais chover durante 3 anos. Até que eu fale. Meu Deus, olha aqui. Ou seja, ele sabia o poder da palavra. E nesse caso, começou uma fome braba. Ao ponto de não ter mais água, não tem onde ninguém comer. Tudo que plantava morria. Imagina o desespero. Então aqui vem o primeiro xingle da Bíblia. Tá preparado? Gente, aqui a história começa a tomar algo que você nem sabia. E aonde você encontra isso, Glauco? O Midrash, especificamente aqui, ó, Midrash Raban 31:4 e no Yakut Shimoni, sobre os reis, diz que o Obadias, o que ele fazia? Ele tinha um alto salário do rei. Inicialmente, quando ele começou no império, lembra que estava tudo bem. Então ele tinha um alto salário. Com um alto salário, ele conseguia comprar pão e água. Inicialmente, primeiro mês, gente, tranquilo. Todo negócio, todo investimento tem o seu gasto inicial que você fala, é tranquilo. E aqui também é uma aula de empreendedorismo, de investimento, porque você vai aprender no final que isso vai te deixar chocado, me deixou chocado. É algo assim que você vai falar assim, é um ensinamento para a sua vida toda e que você nunca ouviu dessa forma, nunca. Então o que acontece? Primeiro mês ele tinha o dinheiro, ganhava muito bem. À medida que foi passando o tempo, a escassez começou a realidade. Não, ano que vem vai acontecer isso. Lembra que nós passamos por um episódio semelhante? É 1 mês, 2 meses, quase... Gente, ficou quanto tempo que nós não ficamos num momento crítico mundial? Porque a gente sempre falava, semana que vem... Aí chegou o ponto de ninguém nem poder sair, gente. Ninguém sair. Só que havia comida no mundo. Agora imagina, você passar por um momento daquela crise e ainda sem comida. E tudo que planta seca. Então eu digo que aqui foi um episódio muito pior. Não desmerecendo o episódio que aconteceu. Longe disso. Então, passou 1 mês, 2 meses e ele ganhou um salário. Chegou 6 meses. O que ele ganhava, ele teve que ser diminuído. Então, o que ele ganhava diminuiu. E as coisas passaram a aumentar de preço. Então, era água e pão todo dia. E pasme, havia ali algo maravilhoso que ninguém falava, que depois eu posso contar essa história, que é justamente Deus fez com que, imagina, você tá lá dentro do império, todo mundo sabe que você tá, imagina, alguém no momento de crise comprando 100 pães e comprando água. Qual que era a estratégia que ele fazia? Então ele pagava também por fora para as pessoas irem, porque ele era do rei, ele não podia ser visto levando. Então as pessoas iam fazendo. Com isso, passou o primeiro ano, deu para sustentar tranquilamente. Segundo ano, não estava nascendo mais nada. Então, dobrou-se de preço tudo e o que ele ganhava diminuiu, porque o rei não tinha de onde tirar. Pensa nisso. Então, no momento de crise, quem está em cima, tudo começa a ser afetado. Então, ele ganhava menos e tinha que comprar mais. E mesmo assim, ele continuava mantendo. Só que aí, quando você passa por uma crise muito grande, a culpa começa a ficar maior. Então conta-se que o rei Acabe ficou muito mais irritado. Começou a procurar os profetas, achando que era a culpa dos profetas. Então agora a gente vai procurar. Então esses profetas, pensa o seguinte, começou a ser mais perseguido. Então eles tiveram que ficar mais fundo da caverna. No 3º ano, ele teve que fazer algo muito mais, vamos dizer assim, mais drástico. Pro 2º, pro 3º ano. Ele teve que comprar as primeiras
por conta desses profetas estarem mais na caverna, e para que eles pudessem estudar e não perder o Talmud, toda a história, a palavra para estudarem, ele começou a investir no azeite da primeira prensa. O que é essa primeira prensa, galera? É o azeite mais puro que é usado para acender as lamparinas, para iluminar. Então ele levou luz aos profetas. Uau! Esse azeite começou a ser preço de ouro. Lembre-se que tudo estava seco. Então, com mais sequidão, com mais seca, menos frutos, menos óleo, muito mais caro. Quanto maior a procura, maior o valor. Quanto mais escasso, maior o valor. É uma lógica. Então, o que ele teve que fazer? Começou a gastar todo o seu dinheiro. Ao ponto dele chegar, de acordo com a tradição e com a Midrash, ele chegou na esposa e falou: amor, esposa, a gente tem profetas e eles estão no escuro. Eu tenho dado tudo. O que você acha? O dinheiro não está sendo suficiente. E conta-se que, de acordo com a concordância da sua esposa, eles passaram a vender os móveis da sua casa. Então, chegou um ponto que os móveis da sua casa cessou. Aí vem a coisa que para um judeu é algo muito, mas é muito. Eles não gostam de fazer isso, mas eles só fazem isso quando dependem da vida de alguém. Olha o que eu vou te falar. Começou a pedir dinheiro emprestado, não para o seu benefício próprio, mas para salvar a vida do outro. Totalmente diferente de muitas pessoas que pegam dinheiro, porque eu vou investir. Não, eles só fazem isso, pegar dinheiro a juros, somente em caso extremo. Extremo. É uma coisa que eles falam. Sabe que a palavra juros significa no hebraico? Mordida. Então eles não querem que sejam mordidos. Mas, porém, para salvar outra vida, eu abro mão. Então, para comprar pães, água fresca, que estava extremamente caro. Imagina quanto que deveria custar um copo de água no momento de seca. Uma água aqui é um preço. Uma água no deserto, eu te garanto, pode custar o seu carro uma Ferrari. No deserto, você com filho, com sede, e você com a Ferrari, ali, eu te garanto, no deserto, empacado ali, tem a Ferrari e tem um copo d'água. Qual que você vai escolher? Eu vou colocar gasolina na Ferrari e vou procurar água. A gasolina acabou. Só tem a Ferrari. E aí, qual que você escolheria? Provavelmente, se você é um pai e uma mãe, você vai escolher copo d'água. Uma jarra de água pelo carro. Não pode levar meu carro. O carro não tem valor perto de um momento desse. E foi o que ele fez. Vendeu tudo que ele tinha, se endividou. E conta-se o Talmud que quando Obadias encontrou Eliseu, ele já estava nas últimas. Ele já estava passando por uma situação de humilhação. Porque, você trabalha lá em Acabe. E aí, aqui conta que ele era cobrado. Aí vem a pergunta que muitas pessoas falam: e por que ele não trabalhava lá, responsável, para pegar a comida? E tá aí a pergunta, e por que ele não pegou da cozinha real? Caramba, isso mesmo. Era prático, era só pegar. Poxa, o rei não ia sentir falta de 100 pãezinhos e 100 litros de água. No momento de crise, não ia sentir falta. Mas ele poderia, concorda? Que para um rei que está ali no momento de crise, a primeira coisa que ele faz é o quê? O que o egoísta faz? Ele mantém, fala: vou ter aqui, alimento para... Falou 3 anos, vou ter alimento para 3 anos. E que se lasque o povo. Isso é o que um péssimo rei faz. E aí a resposta é muito simples, prático. Porque não era um alimento caché. Não era um alimento. Lembre-se dos profetas de Baal, eram todos os alimentos consagrados a Baal. Então, por isso que ele não pegou o alimento dali, de dentro do... Ele tinha que usar o seu dinheiro próprio para pegar a alimentação caché, que é mais caro. Então, o custo, esse sacrifício foi tão grande para a vida de Obadiah, que ele veio a falecer. Gladson, faz sentido. E pela tradição, está aí agora a pergunta que não quer calar. Pela tradição, quem era o marido daquela viúva que nós lemos em 2 Reis
4. Ah, meu Deus! Gente, tá preparado? Pela tradição, era Obadias. O Talmud Babilônico, Tratado de Sanedrim, página 39b, afirma explicitamente: Obadias era o esposo daquela viúva. Porque você gosta de referência, tá aqui. 2 Reis 4:1. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Elixá, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia Adonai. Ora, eis que veio o credor tomar os meus filhos para fazê-los seus escravos. Então, Gladys, eu estou começando a entender. E aí tem esse versículo, que eu tenho essa capa aí, ó. É um outro vídeo, que é o quê? É um sonho que eu sempre tive que fazer. Tá aí, ó. 2 Reis 4:1-7. O milagre do azeite. Eliseu e a viúva. Explicação versículo por versículo. E ali eu uso o Pardês, todos os níveis de entendimento para cada versículo, e mostro ainda qual é a visão, como a visão nos dias de hoje e como é, o que tem a relação com Jesus Cristo. Uau, Gladys! Cada versículo, sim, tem versículos que são 2, porque um só precisa do complemento do segundo versículo. Tem versículo que é 2 para você entender o contexto. E ali está explicando versículo por versículo. Assiste, que é muito, muito forte. E aí explica toda essa passagem e que vai mudar, com certeza, a sua forma de pregar e de entendimento da palavra plena de Deus, que Deus não erra. O Talmud de Sanedrim afirma, a esposa afirma explicitamente que quem era ali a esposa de Obadias era a viúva do azeite. Gladys, já mudou tudo. Lembra da esposa que permitiu vender todos os móveis? Era ela. Gladys, eu não acredito nessa passagem, mas acredite no entendimento. Se você é uma pessoa cristã, você vai ver que Jesus ele fez justamente tudo isso. Ele abriu mão de tudo, para que houvesse azeite, unção. Olha que forte isso. Então, o que a Midrash diz? Que aí agora, olha que forte isso. Que na Midrash fala que no original, quando você vai fazer a Gemara, fazer o estudo, ali fala que é uma gota de azeite. Um pouco pode ser uma gota. Uma gota é um pouco? É. E Eliseu disse, isso é suficiente. Nas entrelinhas, quando é passado de pai para filho, ele falou, filhos, aqui no original, essa viúva, ela não tinha pouco, ela tinha apenas uma gota de azeite. Uma gota de azeite. Por quê? Era justamente aquilo, e agora você vai entender. Justamente, Obadias usou a primeira prensa do azeite. Estou começando a entender. Por isso que o milagre foi de azeite. Uau, e tá aqui, ó. Por que azeite? Já passei adiantado aqui, ó. Tá aí, ó. Por que azeite? Porque agora o milagre faz todo sentido. Os nossos sábios explicam que Obadias não gastava o seu dinheiro somente apenas com pão e água. Mas entre esses itens, o que era de maior valor era o azeite. Então, como a inflação havia aumentado, ele usou todo o seu dinheiro, todos os seus móveis para o azeite da primeira prensa. Ele gastou com o dinheiro da primeira prensa, que estava extremamente caro. E para quê? Para iluminar as 2 cavernas escuras. Não era só uma caverna, lembra disso? Eram 2 cavernas, para que os 100 profetas não ficassem sem o seu alimento espiritual. Que o alimento mais importante era o alimento espiritual, que é o estudo da santa palavra de Deus. Que para eles a Torá. Gente, pensa. E no momento que eles estavam sendo mais perseguidos, eles tinham que ficar mais dentro da caverna. Eles não poderiam ficar fora da caverna porque eles estavam sendo perseguidos. Isabel estava ali, ó, doida atrás para matar mais um profeta. E aí vem, é chamado... Gente, tá preparado? Isso aqui para mim Gente, é maravilhoso o que eu vou te mostrar. Olha isso aí, ó. É o milagre do me dá quem já me dá. O que significa? Medida por medida. Como ele deu pão, água, olha que interessante, ele deu pão, água e azeite. Qual desses 3 itens valia mais? Poxa, o azeite servia tanto para alimentação, para fazer o pão, quanto para iluminar. Então ele
se tornou o Rockefeller da época. Aquela mulher se tornou a Rockefeller da época com o milagre. Então o azeite era de extremo valor, algo muito importante, mas é muito importante mesmo. Então aqui a gente tem que estar um midá, kineged, midá, medida por medida. Então, Deus pegou a medida e falou, já que você se sacrificou dando azeite desses 3 itens, eu vou te dar o azeite, porque com azeite eu sei que os 2 itens são consequência. Então, muitas vezes aquilo que você semeia, você colhe. Jesus falou isso. Se você planta em Deus na sua magnitude, quando você vai ler a palavra, o que você planta, você colhe. Ele plantou, ele investiu. O maior investimento foi esse. Assim como o marido dela proveu o azeite, Obadias proveu o azeite, Deus mandou Eliseu, que era servo de Elias, olha que interessante, era o servo de Elias, para ir lá fazer um milagre na casa dessa viúva. Será que Eliseu conhecia essa história de Obadias? Todo mundo conhecia. No momento de crise, todo mundo falou, não, quem me salvou foi Obadias. Todo profeta chegava. E por isso que a pergunta é, o que faria um profeta, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje as pessoas usam esse termo banalmente. Ah, porque você semeia, hoje na igreja, a teoria da prosperidade, né? Tem um nome, a teologia da prosperidade, que eu particularmente discordo. Porém, tem sua concordância aqui. Por que eu discordo e concordo? Primeiro, porque neste caso, ela usou o seu marido, assim como ela que estava conivente, usou o seu ganho para ajudar o próximo. E com esse propósito, Deus fez multiplicar em sua vida aquilo que ela mais deu. Só que muitas pessoas utilizam isso banalmente. Ah, daqui, tá. Usam banalmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu digo que eu não sou profissional da fé. Eu faço por amor. Essa palavra aqui que eu estou fazendo para você é num dia que eu falei, gente, eu tenho que tirar esse dia, porque essa palavra é muito forte. E ela pode transformar muitas vidas. E vai transformar a sua vida. Agora, olha que interessante. Tá preparado agora? Gente, essa parte aqui agora, ela é inovadora. Por quê? Pela Midrash, os vasos trincados ou quebrados foram milagrosamente restaurados à medida que eram enchidos. Lembra que o profeta mandou ela buscar vasos? Tem lá a explicação passo a passo que eu vou te dar. Passo a passo. Primeiro, num momento de crise, como que uma mulher iria conseguir tantos vasos? Será que você emprestaria um vaso para uma pessoa que você não confia? De jeito nenhum. Essa pessoa não vai me devolver. Uma pessoa que não tem caráter, você nunca mais vai ver sua panela de pressão. Você emprestaria sua panela de pressão predileta para quem? Somente se fosse uma pessoa muito, mas muito querida. Por isso que o profeta pediu. Se fosse uma outra pessoa qualquer, ela tinha só 5 vasilhas. E ela começou a pegar vasilhas. E no meio, como era vasilha de barro, muitas se trincavam, rachavam, muitas vinham rachadas. Porque era o melhor que a pessoa tinha. E era algo de valor naquela época. E aí ela conseguiu até vaso trincado. E aí vem a mensagem forte. Aí vem uma frase para você. Clássico, mas por que Deus faz? Por que Deus faz isso? Ele usa o vaso quebrado. Tá aí, ó. Porque quando Deus quer fazer um milagre, ele restaura o que está quebrado para abençoar. Primeiro ele restaura. Conta-se que à medida que o azeite encostava, a unção não somente ela fazia remendo. Ele não remendava. Ele restaurava o vaso. Uau, Robson! Caramba, que palavra doida! Então, à medida que o azeite chegava, ia restaurando. E olha que outra aqui. E Deus só precisa de uma gota de fé para fazer o milagre. Lembra que no Midrash fala que era apenas uma gota de azeite? Ah, Graça, mas era um pouco. Então não precisa, mesmo que seja um pouco de azeite, que um pouquinho para você é o quê? Um pouco para alguém que tem muito é quase nada, gente. Já aconteceu de você falar, eu tenho um pouco de azeite, e aí tinha um pouco de perfume. É um pouquinho lá mesmo. Você não quer emprestar o perfume para nada, porque só tem um pouquinho de perfume. E se você, acabou o perfume.
Já aconteceu isso com você? Um pouco. Depende. Para quem já foi muito rica, que era o caso dela, um pouco é muito pouco. Aí olha a outra frase aqui. Deus não faz remendo, ele quebra o velho e esculpe o novo, de dentro para fora. Uau! Uau! O mundo remenda por fora. Hoje todo mundo fica lindo por fora. Deus restaura por dentro. Meu Deus do céu. Gladys, que frase forte. O mundo remenda por fora. Deus restaura por dentro. Você vê pessoas hoje, não que eu acho isso errado, você tem que ficar bela, você tem que se sentir bem. Homem, você tem que se sentir bem. Mas não é o que está por fora que vale, é o que está por dentro que faz a diferença. Não adianta a pessoa ficar muito... Eu conheço pessoas que ficaram muito bonitas e ficaram arrogantes. E perderam aquilo que elas tinham. Tem gente que fica rica, fica próspera, e começa a fazer o quê? A pisar nas pessoas. Perde a arrogância. O orgulho precede a queda. Então, muito importante. Não é o que você conquista por fora, é o que você conquista por dentro. E é o que Deus vai fazer com você. O azeite serve para isso. Se você se sentir um vaso remendado, um vaso quebrado, não se preocupa não. Deus tem poder. Quando o azeite toca em você, que é uma história... Ah, claro, ela não está na Bíblia. Gente, não está na Bíblia, mas eu acho essa história muito maravilhosa. Mas eu não acredito nela. Então você não precisa nem acreditar. Então que Deus abriu os mares para o povo passar. Os milagres que aconteceram. Mas ali está na Bíblia. Tá. Mas a explicação de muitos deles só está no Talmud, passar de pai para filho, para que eles entendam o poder de Deus. Tem coisas que você souber, você vai falar assim, meu Deus. Aí você vai começar a assistir esse filme. A maioria dos filmes que você vê de ficção, ele tem um pezinho na tradição. Claro, você não sabia disso. Então, fique sabendo. Para ser um vaso novo, aceite ser quebrado primeiro. Que palavra é essa daí? Olha que frase. Para ser vaso novo, aceite ser quebrado primeiro. Muitas vezes Deus quebra para que você entenda o que é ser vaso. Quando você passa por uma dificuldade, está passando por uma dificuldade, é Deus quebrando você para ungir depois. A unção vem à medida que você vai... Por isso que eu quero ser ungido. Cuidado. Neste caso, a unção pode, à medida, assim como o milagre, que é da viúva do azeite, que à medida que o azeite ia entrando, até pela cultura judaica, como eu falei, ela vai remendando. Havia muitos vasos quebrados. Agora imagina o que Deus pode fazer por você. À medida que a unção entra, ele vai te remendando. Muitas vezes, você tem que aguentar. E aí vem a frase. Por que Deus não usa vaso remendado? Uau! Uau! Por que Deus não usa vaso remendado? Tá preparado? Vai te machucar. Porque vaso remendado não aguenta pressão. Hoje as pessoas estão muito cheias de mimimi. Não aguenta pressão. Porque Deus... eu vou abandonar Deus porque ela fez isso, porque... Isso se chama idolatria. Idolatria é quando Deus não te dá algo, você vai para outro. Isso se chama prostituição na Bíblia. É quando alguém te paga mais e você aceita. Não se curve, olha o que eu vou te falar. Não se curve às propostas. Se curve ao propósito. Forte essa, hein? Agora, com a crise, o preço... Pensa comigo. Com a crise, o preço ficou aumentando. E quando, à medida que o preço foi aumentando, o azeite que foi multiplicado ali ficou o quê? Custou muito dinheiro. Aí vem a pergunta, por que o profeta pede para fechar a porta? Gente, aí é um outro tema que eu coloquei aqui agora, porque é muito forte. É muito, mas não é pouco não, é muito forte. Por que tem milagres que tem que ser de porta fechada? Aí tá lá, eu fiz aqui ó, 10 motivos para Eliseu mandar a viúva fechar a porta antes do milagre. E é para você também. Se você não assiste esse vídeo, você está perigando perder tudo que você tem. Tudo. Conquistou, por isso você está vendo pessoas que conquistam e perdem, porque não entenderam esse processo. Não entenderam. Muito forte. Então, só para dar aqui uma pinceladinha aqui, falar algo antes da hora, que é,
para que ninguém soubesse que ela teria um banco dentro da sua casa. Ouro líquido. Literalmente, era ouro líquido. Quer que algo dê errado? Olha o que eu vou te falar aqui. Quer que algo dê errado? A dúvida neutraliza a fé. Não! Você quer que algo dê errado, é só pra você ter dúvida. Porque a dúvida neutraliza a fé. Eu queria saber mais da história do milagre dela. Tem um vídeo somente para isso aí. Eu criei um vídeo só para isso. Então, vem a palavra. O tamanho do milagre não depende do tamanho da sua fé. Apenas da existência dela. Gente, olha que frase forte. De novo. O tamanho do milagre. Gente, eu estava muito inspirado para fazer isso. O tamanho do milagre não depende do tamanho da sua fé, e sim da existência dele. Você tem fé? Então tá. Ah, Glácio, eu tenho fé, mas eu tenho dúvida. Então acabou. A dúvida neutraliza a fé. A dúvida neutraliza a fé. Quer que algo dê errado? Só ter dúvida. Se um tiver dúvida, todo milagre na Bíblia de ressurreição, se tivesse um duvidoso na sala, no quarto, era retirado. Não! Porque a dúvida neutraliza a fé. Não tenha dúvida, vai acontecer. Se você não crê, eu creio por você. Não, meu Deus, essa palavra foi forte. Agora olha que interessante. Porque agora eu quero que você entenda que o que Deus falou com você aqui agora, Ele te deu uma mensagem muito forte. Não tenha dúvida. Porque Deus tem o poder de restaurar até vaso remendado. E vaso quebrado, ele tem o poder de quebrar e refazer de novo. À medida que o azeite entrava, ele fazia. E aprenda, a dúvida neutraliza a fé. Aquela senhora tinha certeza. E o mais importante, a lição desse vídeo todo, que é o Schindler do Antigo Testamento. Obadias, claro, senhor, mas eu não acredito, não tem base. Gente, mesmo que não seja, que você não acredite, que eu pessoalmente, se você acredita, acredito. Por quê? Porque tem muito. Tanto é que Obadias, você vai ver depois, ele fala justamente, ele chama a atenção dos edomitas. Tem um porquê. Assiste, ouça lá que é um livro, poucos capítulos, um capítulo só. Livro de uma página. Ih, acabou. Você pode até ouvir. Eu gosto muito de ouvir o Cid Moreira. E Deus criou a terra. Glácio, qual é o próximo vídeo? Gente, olha que vídeo que tem tudo a ver com este. 10 motivos para Eliseu mandar a viúva fechar a porta antes do milagre. Muito importante para você. Se você conhece pessoas que, porque mostra tudo que ganha, muito cuidado. Tem um rei que perdeu tudo. E até perdeu o controle, porque mostrou o maior tesouro da terra. Gládio, quem é esse? Tá no próximo vídeo. Quer saber mais? Entra em contato. Se inscreve, gente. Eu nunca peço para se inscrever, porque não, eu faço conteúdo aqui muitas vezes que ninguém nunca pesquisou, porque são conteúdos muito ricos. Isso não vai tirar minha fé em Cristo. Mais importante, e qualquer relação com Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo, assim como Oséias, deu tudo que ele tinha e até veio a falecer, porque ele se endividou por causa disso. Jesus, ele não só endividou, ele pagou nossas dívidas. Uau! Ele pagou nossas dívidas. E com isso, você teve acesso a algo que você nunca antes teve. E esse azeite não é somente temporário, porque ali tem uma lição. Vá, pague suas dívidas e viva com o resto. Aqui não. Deus falou de controle. Ele fala, eu paguei suas dívidas. Viva com tudo, não com o resto.